Oi, pessoal, me chamo Lara, sou estudante de Ecologia e participo do Laboratório de Ecologia Sensorial da UFRN. Na minha apresentação de hoje, eu escolhi o artigo Effects of Small Scale Clustering of Flowers on Pollination, Foreign Behavior and Flower Visitation Rate. Esse artigo ele foi publicado numa revista científica online denominada PLOS ONE, no dia 14 de novembro de 2017, e tem como autores a Asma Akhter, Paulo Biela e Jan Klepka. Seus estudos eles são originários do Centro de Biologia da Academia Tcheca de Ciências e Instituto de Entomologia e do Departamento de Zoologia da Universidade da Boemia do Sul, na República Tcheca. Então, as flores, em seu sentido geral, elas podem ser agrupadas de diferentes formas. Quando a distribuição espacial dessas flores é agrupada, no caso, quando elas são próximas, há interferências tanto na reprodução da própria planta, como também na ingestão de alimentos pelos insetos que as visitam. Esses visitantes florais, bem como seu comportamento de forrageamento nessas plantas com distribuição espacial agrupada, podem afetar o sucesso reprodutivo delas. E levando em consideração as plantas individuais, os visitantes florais eles preferem plantas com um número maior de flores, por apresentarem geralmente maiores quantidades de néctar e pólen. Porém, o número de visitantes acaba sendo proporcionalmente menor que a quantidade de flores. Eles acabam visitando menos flores, por mais que o número seja abundante na inflorescência. Isso se chama a teoria do forrageamento ideal, onde esses polinizadores eles visam maximizar sua ingestão de energia, visitando menos flores, mas com a abundância de suprimentos, sem precisar perder tempo revendo flores que eles já podem ter, que eles já provavelmente pode já ter passado. Agora, levando em consideração o ponto de vista da flor, quanto maior as taxas de visitação do polinizador, maior o seu sucesso reprodutivo. Então, o estudo ele buscou verificar como as taxas de visitação dos polinizadores e o comportamento de forrageamento podem depender da quantidade de flores em uma planta em duas escalas. Uma é na escala da planta única, né, numa planta individual, e a outra escala é as plantas em grupo, agrupadas, que ficaram conhecidas nesse estudo como clusters. A planta utilizada nesse estudo foi a Dracocephalum moldavica, que ela é nativa de grande parte da Euroásia e pode ser encontrada também nos Estados Unidos. Suas interações com polinizadores não são tão conhecidas, com estudos e tudo mais. Então, os pesquisadores eles observaram suas interações com base nas abelhas da espécie Apis mellifera, que tem relação direta com a outra espécie relacionada, que é a Dracocephalium riuchiana. E aqui nessa foto, eu não sei se dá para ver meu cursor, mas aqui nessa foto é um exemplo da planta utilizada, né, da espécie. E do lado a abelhinha, a espécie da abelha. Então, as sementes elas foram semeadas no início de maio em bandejas de germinação em uma estufa, né? Eu trouxe até um exemplo de uma bandeja de germinação para ficar mais visível. E as mudas elas foram transportadas para vasos de 1 litro individualmente, que continha areia e composto, né? 2 de areia para 1 de composto, e foram irrigadas diariamente. E as flores elas começaram a aparecer ao final de julho, com cerca de 60 centímetros de altura. Então, eu trouxe também um exemplo dos vasos de 1 litro e do florescimento ao final. O primeiro experimento ele foi realizado nessa cidade, que infelizmente eu não sei pronunciar, mas é uma cidade localizada ao sul da República Tcheca. Esse primeiro experimento ele teve como objetivo estudar a visitação dos polinizadores nas plantas individuais com diversos números florais. Para isso, foi utilizada as plantas cultivadas nos vasos, né, como eu falei no slide passado, e o número de flores totais variou de 1 a 174 flores. 8 vasos de plantas foram colocados em um transecto de 35 metros de comprimento, que um transecto nada mais é do que parcelas, ficando
cada vaso de planta a 5 metros de distância cada um. Eu trouxe esse exemplo de transecto para ficar mais visível de vocês entenderem como é que foi feito, como é que eles utilizaram e como foi feita a separação. Nesse caso de transecto que eu peguei de exemplo, ele tem 50 metros de comprimento, mas no caso do estudo foi usado o de 35 metros. Os visitantes florais eles foram observados e coletados a cada 30 minutos em cada vaso. E no total, foram amostrados 8 transectos de plantas observados durante 3 dias, entre o horário das 10 da manhã às 4 da tarde, resultando ao final 64 observações de visitantes. O segundo experimento ele foi realizado nessa outra cidade, que fica a 18 quilômetros da cidade do primeiro experimento, né, que eu citei no slide passado. Ambas ficam na região da Boemia do Sul, na República Tcheca. E nesse segundo experimento, eles buscaram observar a taxa de visitação em grupos de plantas de tamanhos diferentes, que foram denominados como clusters. Cada cluster continha cerca de 1 a 37 plantas, e foi observado também o número de flores em cada caixa de planta, que variou de 42 a 2.476 flores. Os vasos eles foram divididos em 5 grupos, que ficaram a 20 metros de distância cada um, em um quadrante de 60 por 20 metros. E aqui eu trouxe também uma representaçãozinha. Eu não sei de verdade se está aparecendo no meu cursor, eu espero que sim. E aí eu trouxe essa representaçãozinha para ficar mais claro a ideia da distribuição dos vasos, dos grupos, na verdade. E cada caixa de flor foi observado por um período de 30 minutos durante 2 dias. E aí essas observações elas totalizaram 35. Além dos 2 experimentos passados, eles também observaram o comportamento de forrageamento das abelhas no local do experimento 2, no caso, no mesmo local do experimento do slide passado. O experimento ele seguiu a mesma linha de raciocínio do experimento 2. Foram colocados vasos nos 5 quadrantes, né, no caso, os grupos nos 5 quadrantes, e o número de plantas ele variou de 1 a 22, e o de flores de 2 a 643 por cachos. A coleta e a observação se deram através da medição do tempo gasto pela abelha em um determinado grupo e o número médio de flores, por minuto, através de observações diretas com a ajuda de um cronômetro. Para as medições individuais das flores, foram utilizadas gravações de vídeo. E para isso foram levados em consideração o tempo total de chegada e partida da abelha na flor e o tempo de alimentação da abelha na flor, tendo em vista a cabeça inserida bem ao fundo da flor para ser contada como alimentação. Na análise de dados, foi utilizado o programa R. Nele, os pesquisadores puderam usar modelos lineares generalizados, que foi o GLM, e modelos aditivos generalizados, que foi o GAM, para o caso da visitação floral. E, dependendo da resposta obtida, os modelos de GLM e GAM foram ajustados usando a distribuição de Poisson, superespécie, ou a distribuição gama. Chegando aqui nos resultados, nessa figura 1, mostra os resultados da visitação das flores, né? Então, a gente tem no eixo Y o número de visitantes florais observados durante 30 minutos em plantas individuais, e no eixo X a gente encontra a escala conforme a quantidade de flores para ambos os dois gráficos. Nessa figura, a figura A, a gente vê que o número de visitantes ele aumenta conforme maiores quantidades de flores, que é o caso dos grupos, né, que é representado pelos clusters em amarelo, mas ainda não se torna tão proporcional à quantidade floral, né? A gente vê que está bem centralizado aqui. Nessa figura B, ela mostra no eixo Y, né, o número de insetos que visitam as plantas individuais ou grupos, conforme a quantidade floral disponível. Então, aqui a gente encontra o número de insetos aumenta conforme a quantidade de flores aumenta para 20, né? A gente vê esse pico no meio.
mas ela acaba diminuindo quando ultrapassa dessa quantidade. E só para deixar claro que os autores eles analisaram todos esses dados separadamente, mas aí eles foram combinados a fim de melhorar a visualização e poder comparar melhor as situações. Nesse gráfico, um C, né, é representado no eixo Y o número de flores disponíveis para os visitantes, a fim de analisar o retorno potencial do visitante para a flor, né? E aí no eixo X ainda é representada a quantidade floral. E com isso a gente pode perceber que a recompensa, né, ao voltar à flor, ela é maior, ela aumenta, na verdade, conforme o número de flores aumenta, né? O número de flores aqui representado no eixo X. E em ambos os casos, né, tanto no de plantas individuais como no de plantas em grupo, e isso significou maior disponibilidade de recursos em grupos de plantas maiores. Nessa figura, a 2A, no caso, essa primeira aqui, ela traz os resultados do comportamento de forrageamento das abelhas. Então, no eixo Y, a gente tem a duração da visitação em segundos, e no eixo X, a gente tem o número de flores disponíveis. Os eixos X, tanto no gráfico A até o D, do A ao D, está em escala logarítmica. E conforme o gráfico é mostrado que as abelhas passam mais tempo forrageando grupos menores de flores. Aí aqui no gráfico B, mostra também que elas visitam mais flores de grupos pequenos, onde ocorre a maior concentração. Aqui nos gráficos C e D, também na figura 2, né, está relacionado com a proporção de flores visitadas e o número de flores visitadas, respectivamente. Nesse gráfico C, a gente pode observar que a proporção de flores visitadas cai significativamente a partir do momento em que o número de flores por cacho vai aumentando. No D, traz um resultado bastante diferente, onde mostra que o número de flores visitadas por minuto não depende da quantidade floral disponível, ou seja, não houve influência. Nesses dois gráficos é tratado sobre o tempo de manuseio da abelha na flor, nesse sentido, o tempo total gasto em uma flor e o tempo de alimentação em uma flor, respectivamente, no eixo Y. E em ambos os gráficos, nenhuma das observações levantadas dependeu da quantidade de números de flores nos cachos. Esse gráfico é o que determina a taxa de visitação das flores, né, no geral. Então, a partir dele, a gente pode ver que no eixo Y, se trata da taxa de visitação por flor por hora. E no eixo X, temos o número de flores. E aí, nele, foi percebido que essa taxa de visitação é unimodal, com um pico no centro, no número de flores por grupos. E, de uma forma geral, os autores chegaram a discutir que as plantas isoladas com grandes números de flores nos cachos grandes eram mais atraentes aos insetos. Além disso, o número de visitantes aumenta conforme o número de flores aumenta, mas ainda não fica proporcional à quantidade de flores disponíveis. Isso significou que essas plantas com muitas flores e grandes cachos não tinham seu total aproveitamento pelos insetos visitantes. E aí, o número de insetos ele cai bastante quando as flores isoladas possuíam maiores quantidades de flores e cachos. Então, as plantas ideais, entre aspas, elas se tornaram aquelas que possuíam valores intermediários de flores e cachos. Então, nem tão poucas, nem tantas, né? E aí foi com base nisso que eles determinaram que essa taxa de visitação pode levar a diferenças na polinização, onde, assim, querendo ou não, pode ser prejudicial ao sucesso reprodutivo da planta. E com isso, para finalizar, sobre o manuseio floral, no caso, né, o manuseio floral, ele não tinha relação com a quantidade floral disponível da planta, então não influencia o manuseio floral, né, o tempo que a abelha fica na planta se alimentando e do tempo que ela chega ao tempo que ela sai. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção.